Oi, gente, e aí? Eu sei que eu tô devendo um vídeo sobre podcast há 1 milhão de anos, mas é porque eu ia gravar, gente, só que aí eu gripei, sabe como é, babado, né? Ainda estou gripada, mas vim aqui gravar. E aí eu selecionei 5 podcastzinhos como dicas. Obviamente que eu escuto muito mais do que isso. E aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um parte 2 desse vídeo com mais dicas de podcasts. E eu decidi priorizar podcasts que são mais curtos. Dessa minha lista de 5 só tem um que é um pouco mais longo. Porque eu sei que a gente tá nessa vida corrida, fazendo várias coisas. Geralmente, eu escuto podcast de manhã. Logo quando eu acordo, eu boto enquanto eu tô fazendo café da manhã e saio escutando e tal. Mas vamos logo direto ao assunto, que eu não quero ficar enrolando, né? Isso é a minha primeira dica de podcast, é muito conhecida entre os CACDistas e pra mim eu acho maravilhoso, assim, como eles fazem o podcast. São dos professores Tanguy Bagdadi e... qual é o nome dele? Meu Deus, esqueci o nome do professor! Socorro! Daniel Souza, cacete! Daniel Souza! Como é que eu pude esquecer? Mas enfim, esqueci. Tanguy Bagdadi, professor de política internacional, e Daniel Souza, professor de economia, sobre política internacional e economia. E aí você deve estar pensando, nossa, Ingrid, mas que assunto chato, é maçante. Gente, é muito maravilhoso, sério, escutem. Primeiro que é curtinho, é quase um dropzinho, sai terça e quinta, se eu não me engano. Uma coluna de Tanguy sobre política internacional e uma coluna de Daniel sobre economia. E aí, depois eles também fazem meio que um compilado que tem mais ou menos 30 minutos. E é tipo curtinho, vai, galera. E é muito bom e falam sobre política internacional de um jeito muito descontraído, muito legal. Assim, de um jeito que eu adoraria fazer, inclusive, quem sabe um dia. Então, por favor, gente, vamos ver o Petit Jornal, porque é maravilhoso. Sério. Minha segunda dica é esse podcast que é mais longo e que a maioria dos CACDistas também conhecem, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Que ali é duas coisas que eu amo de paixão, que é política internacional e futebol. Minha gente, tem coisa... Sério, perfeito. Ele é feito por Felipe Figueiredo, que é professor de História, e por Matias Pinto, que também é historiador, eu acho. Eu acho que são historiadores, os dois. Futebol e política tem tudo a ver, gente. Tudo a ver. Sério, escutem o episódio sobre seleção brasileira e política externa brasileira. É uma perfeição. Sério, lindo. Além de, claro, que eles têm um episódio sobre Pernambuco e a Revolução Pernambucana de 17, né? Que, como vocês já bem sabem, eu gosto bastante do assunto. Mas não é só isso, tem sobre todos os países que você imaginar. Não. Gente, é muito perfeito. E aí eles passam sobre a história do país, a política internacional do país e como isso reverbera no futebol, como as duas coisas estão interligadas. Eu acho de uma genialidade incrível esse podcast. Ele é um pouquinho mais longo, dura geralmente 1 hora, 2 horas. Mas, gente, vale muito a pena, de verdade. E aí, minha terceira dica, eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, já que eu estudo na Universidade Federal de Pernambuco, para quem não sabe, está sabendo agora. É o podcast Conexão UFPE, que ele é apresentado originalmente na Universitária FM, e aí eles botam depois nos aplicativos de podcast, está em todos, então pode procurar, que é tranquilo. É um podcast curto, de mais ou menos 30 minutos, que fala sobre questões da atualidade e traz professores da universidade para comentar essas questões. Então, eu acho que o último que saiu foi sobre esses conflitos de geração, essa coisa de geração G, millennial e tal, que a gente fica fazendo piadinha aqui, eu inclusive, mas, além disso, eles trazem os professores para comentar sobre essas questões, trazer um pouco da academia, das pesquisas, para a sociedade de um jeito leve, de um jeito que todo mundo entenda. Eu achei interessantíssimo. Eu vi um sobre commodities, que talvez você ache que seja um assunto chatíssimo, e é um pouquinho, mas é bastante importante quando o quesito é economia, inclusive do Brasil. E eles falaram isso com 2 economistas, um professor de economia, se não me engano, e uma
doutorando, eu acho, de economia. E eles falaram disso de uma forma tão leve, tão descontraída, de um jeito que fez todo mundo entender, que ficou muito massa, assim, sabe? Então fica aí essa dica, que é de Conexão UFPE. Quarta dica é o Agente Explica, que é um podcast que, na verdade, é uma colunazinha de Beatriz... Tô falando aqui o nome dela. De Beatriz Albuquerque, lá na Rádio Jornal. E aí é um podcast bem interessante, porque ele é bem drops mesmo. Ele é coisa de 3, 4, 5 minutos, no máximo. No instante tu escuta. E a proposta é explicar termos ou questões que estejam acontecendo no noticiário comum do dia a dia, um pouco mais explicadinho pra gente, né? Porque às vezes nem tudo que a gente vê no noticiário a gente entende de primeira. E é muito normal isso acontecer. Então ela vem pra explicar questões como transexualidade, ou até esse conflito geracional também, sobre economia, enfim, é muito variado, de verdade, tem todos os assuntos possíveis. E aí é bem pequenininho, como eu disse, é curto tempo, e aí ela explica rapidamente o que significa tal termo, e acho muito interessante pra gente poder entender direitinho como é que as coisas estão acontecendo no mundo e poder se posicionar melhor, né? E aí esse podcast é originalmente da Rádio Jornal. Você encontra também em as plataformas de podcast. É curtinho, como eu disse, rápido, fácil, no instante tu escuta, no instante tu se resolve. É muito bom, sério, escutem. E a minha quinta e última dica é Coisa do Passado, que é um podcast feito por historiadores sobre história, mas com esse link com o presente. Então, é um podcast um pouco... Acho que tem 30 minutos, 40 minutos, por aí. E aí, eu acho que são só 9 episódios, pelo menos no Apple Podcast, que é a plataforma que eu uso, tem 9 episódios. E aí você pode escutar a partir do assunto, sabe? Porque, particularmente, eu gosto desses podcasts que são mais noticiosos, mas eu não escuto com tanta frequência, porque eu já consumo muita notícia na internet, sabe? Então, eu não sou muito de ficar escutando podcast de notícia, a não ser esses podcasts que são mais de análise, como o Petit Jornal e o Fronteiras. E o Conexão UFPE. Mas, no caso aqui do Coisa do Passado, também é um podcast de análise. E aí ele traz questões históricas para analisar. E faz esse link com a realidade. Um episódio que eu indico muito é o sobre Inquisição, que eu achei muito legal. Que é uma coisa que eu tô estudando no momento, que eu acho interessantíssimo. E traz um apanhado geral, desmistifica bastante coisa sobre a Inquisição. E traz esse link com a realidade também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses podcasts. Deixa aqui no comentário se vocês têm dicas de podcast, porque eu adoro escutar, né, novos podcasts. Fico sempre procurando lá na plataforma coisas novas para escutar. E posso trazer uma parte 2 se vocês quiserem também. Deixa aqui embaixo se vocês querem novas dicas de podcast, porque eu tenho bastante. E até a próxima!